Pode pegar a tua Bíblia e abrir no livro do profeta Jonas. E como o culto de hoje é o culto da palavra, e a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui para expor algumas ideias, a gente vai ler um pouquinho mais hoje. Mas a gente vai lendo aos poucos, a gente vai lendo e vai conversando. Então, livro do profeta Jonas, a partir do capítulo 1. Quem encontrou diz, eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz, espera aí que eu vou também. Eu percebi que tem um monte de gente que vai chegar lá um pouquinho depois. Mas espera aí, eu vou... Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa dessa vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por enquanto, até aí, você não precisa nem fechar a tua Bíblia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas não é muito citado na Bíblia. Aliás, ele é só citado uma vez, no 2º livro de Reis, capítulo 14, se não me falha a memória. Só tem um relato lá dizendo que ele profetizou para o rei de Israel. Mas não fala nada sobre ele, só diz que ele é filho de Amitai, como diz aqui no início do seu livro. E a história de Jonas, eu acredito que a grande maioria de nós aqui já ouviu, já leu algumas vezes. Ele estava lá em Israel, na sua terra, até que Deus falou para ele: Olha, preciso que você vá lá para Nínive e você pregue para aquele povo lá, para que eles se arrependam, porque o mal que eles têm praticado subiu até mim e isso tem me incomodado. E aí Jonas não responde a Deus. Ele simplesmente pega as suas coisas e pega o seu caminho. Só que não para ir para onde Deus mandou que ele fosse. Ele pega um barco, né? Ele desce até a cidade de Jope. A palavra aqui vai dizer que ele desce até a Jope. E quando entra no barco, desce até o porão.
E nisso a gente já observa algumas coisas. Né? A cidade de Nínive, ela ficava ao norte de Israel, onde hoje seria a cidade de Mossul, no Iraque. Então Deus mandou ele subir ao norte e ele desceu. E não só descendo ao sul, ainda no barco desceu para o porão. Ou seja, a gente entende que Jonas queria se esconder de fato da presença de Deus. E aí aquele barco pega o seu caminho para Tarsis e todo mundo conhece a história. Uma tempestade cai sobre aquele barco e Jonas está lá no porão na dele, quando as pessoas chegam para Jonas e pedem ajuda para ele. E acredito que todos nós aqui, quando lemos, quando escutamos as pregações sobre Jonas, a gente tem uma ideia sobre ele. E o meu objetivo aqui nessa noite não é, como eu disse aqui no domingo na escola de manhã, na escola dominical pela manhã, não é o objetivo de trazer respostas prontas, mas é convidar a cada um de nós aqui a refletir sobre as coisas que a gente lê na Bíblia. Então Jonas vai para o porão daquele navio querendo fugir da presença de Deus. E eu quero, antes de continuar a história dele, só abrir um parêntese aqui para tentar justificar o porquê de Jonas ter feito isso. Então, Nínive era a capital do Império Assírio. E os assírios eram um povo muito violento e muito opressor. Naquela época era o maior império que já tinha existido e o reino de Israel tinha sido dominado pelos assírios. E não só tinha sido dominado, como também tinha sido exilado, tinha sido morto. E os ninivitas eram conhecidos pela sua violência. E eles tinham orgulho da sua violência. Cada vez que eles chegavam em algum lugar, eles falavam: olha, nós somos aqueles que matam, que cortam, que decapitam as pessoas. Então, eles assustavam as pessoas através da sua fama de maus. E eles gostavam dessa fama. Então, Jonas, muito provavelmente, não queria levar a palavra até aquele povo, porque aquele povo era inimigo do povo de Israel. Aquele povo era um povo que tinha oprimido a Israel. Então, Jonas, no seu coração, a palavra não diz isso, mas a gente entende dessa forma, Jonas não queria que a misericórdia de Deus chegasse até aquele povo. Então ele não quis nem discutir com Deus. Deus mandou ele subir, ele desceu e ele falou: eu quero me esconder. Eu acredito que ele tenha pensado: eu quero me esconder da presença de Deus. Mas Deus é curioso, né? Talvez seja a melhor palavra para encontrar nesse momento. Deus é curioso porque Jonas se pediu para ser lançado ao mar, e aí Deus inventou um submarino só para Jonas. Parece que Deus falou para ele assim: você quer descer? Então vamos descer. Você queria descer até o porão, mas eu vou levar você um pouco mais embaixo. E aí a Bíblia vai dizer que aquele grande peixe engole a Jonas e leva ele para as profundezas. E aí vem o capítulo 2 de Jonas, onde a grande maioria de nós entende que Jonas tem um encontro ali com Deus na barriga do peixe, se arrepende e muda de ideia. Mas eu quero convidar você mais uma vez a pegar a tua Bíblia e ler o capítulo 2 comigo, que é a oração de Jonas. E diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Se vocês prestarem atenção junto comigo nessa oração, vocês vão perceber que em momento nenhum Jonas demonstrou arrependimento do que ele tinha feito. Pelo contrário, diz aqui no versículo 3 do capítulo 2: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Mas não foi Deus que lançou Jonas no profundo dos mares. Foi o próprio Jonas que pediu para ser lançado. Deus não tinha pedido nem para ele estar no barco. O caminho que Jonas tinha que pegar para Nínive não precisava de barco, era um caminho feito por via terrestre. Então, ele quis fazer algo que eu e você provavelmente já fizemos algumas vezes nas nossas vidas. Ele quis botar em Deus a culpa de algo que era ele que tinha feito. E aí, algo curioso que eu confesso que eu só descobri isso estudando, eu não sabia disso. Nessa oração, Jonas cita 14 salmos. Nessa pequena oração, Jonas cita 14 salmos. Então, o que eu entendo é que Jonas primeiro tentou passar a culpa para Deus. E aí depois ele tentou começar a conquistar Deus, a barganhar com Deus, falando: olha Deus, eu sou alguém que conhece a tua palavra, alguém que lê as escrituras. Eu não sou qualquer um. Eu sou alguém que estuda a tua palavra. E olha, eu quero voltar a oferecer sacrifícios a ti no teu templo. Então, se você depois, com calma, pegar essa oração e começar a ler, você vai perceber que, resumidamente, o que Jonas estava fazendo era o seguinte: ele estava dizendo para Deus: olha, faz a minha vontade, eu não quero ir para Nínive, mas deixa eu viver de novo, deixa eu voltar para a minha terra, e eu vou voltar para o templo, eu vou voltar a oferecer sacrifícios ao Senhor, eu conheço a tua palavra. E aí é curioso, porque ao final, a palavra vai dizer que aquele grande peixe vomitou Jonas. E aí pensa comigo, vomitar é muito ruim, né? Ninguém gosta de vomitar, eu acredito. E ser vomitado não é algo positivo. Então, quando a palavra diz que Jonas foi vomitado pelo grande peixe, eu entendo aqui que Deus escutou aquela oração e ficou assim olhando, igual a gente olha para os nossos filhos, falando: cara, você está errado, você está tentando me comprar com uma conversinha boba, e você acha que eu vou cair no teu papo. E aquele peixe foi lá e vomitou Jonas na terra. E é curioso que chega o capítulo 3. E o capítulo 3 vai dizer que a cidade de Nínive era grande, precisava de 3 dias para percorrê-la. E aí, se você ler aqui junto comigo, você vai ver que Jonas atravessa aquela cidade em um dia pregando a palavra de Deus. E apesar de tudo que aconteceu, eu tenho que confessar que Jonas deve ter sido o melhor pregador que já existiu. Porque contra a vontade, fazendo de qualquer jeito, fazendo às pressas, porque ele precisava de 3 dias e fez em 1, e um sermão de 5 segundos. O sermão de Jonas foi... Está aqui no versículo 4 do capítulo 3. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse foi o sermão de Jonas. Um sermão de alguns segundos, que ele tinha que levar 3 dias para pregar, ele pregou em um só. E a palavra vai dizer que todos se arrependeram dos seus pecados.
Às vezes a gente prepara aqui um ambiente legal, né, pastor? Louvor, ar-condicionado, música, som, luzes. A gente se prepara para trazer a palavra. A gente quer que o sermão atinja os corações. E às vezes a gente não alcança ninguém. E você vê que Jonas não tinha nada disso e não queria nada disso. Mas o sermão dele alcançou a todos. E a palavra vai dizer que até os animais tiveram que jejuar. E até os animais tiveram que se vestir de pano de cinzas para mostrar arrependimento. E aí, Jonas sai da cidade, vai para um lugar mais alto e senta para esperar o que vai acontecer com Nínive. A palavra vai dizer que Jonas foi até um local próximo da cidade e ficou ali sentado, aguardando para ver o que ia acontecer. E aí ele soube que Deus tinha se arrependido de condenar aquele povo. E aí ele foi e se rasgou para Deus. Ele falou para Deus: viu? Agora você entende por que eu não queria vir aqui? Eu sabia que você é bom, sabia que seu coração é longânimo, que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que você ia se arrepender de condenar esse povo. E por causa disso, eu fugi. E o que Jonas estava dizendo no final das contas? Ele estava dizendo para Deus o que muitas vezes eu e você já dissemos para Deus: você está errado. Ele estava dizendo para Deus: olha, a sua decisão está equivocada. Esse povo não merece o teu amor, a tua misericórdia. E aí talvez soe estranho pensar assim: nossa, mas você está dizendo que eu já pensei dessa forma, que você já pensou dessa forma? Eu já pensei dessa forma. Eu vou contar um breve relato aqui para vocês. Há cerca de 10 anos atrás, eu tive uma desavença com uma pessoa que era muito, muito próxima a mim. Muito próxima. Uma pessoa que participou da minha criação, que participou da minha vida inteira. E nós tivemos uma discordância, e essa pessoa me prejudicou financeiramente, essa pessoa me prejudicou moralmente, essa pessoa procurava as pessoas próximas a mim para falar mal de mim. E aí eu cortei relações com essa pessoa e eu entreguei essa pessoa nas mãos de Deus. Eu não pedi a Deus que fizesse nada com ela, mas eu esperava no fundo do meu coração que Deus me vingasse. Que Deus mostrasse para todas as pessoas para quem Ele me falou mal, quem eu realmente era, e que Ele pagasse por aquilo. Eu nunca pedi isso para Deus, mas eu esperei isso. E aí, cerca de pouco tempo depois, assim, digo 2 anos, não sei, eu não sei precisar quanto tempo mais ou menos, essa pessoa se converteu, se batizou. Nós não nos falávamos, nós não tínhamos nenhum tipo de relação, mas eu soube disso, soube que ela se converteu, que se batizou. E aí fiquei em conflito comigo mesmo, porque por um lado eu fiquei feliz, que ele se converteu. Mas por um outro lado, eu comecei a pensar assim: peraí, agora ele se converteu, ele vai se arrepender, vai pedir perdão, e vai ficar tudo bem. Deus vai perdoar ele. E como é que eu vou ficar nessa história? Quem é que vai me vingar agora? Porque eu pensava, Deus não vai me vingar, porque agora ele se arrependeu, pediu perdão, agora ele é crente, que nem eu. E como é que eu vou pedir para Deus me vingar? E eu ficava naquele conflito, por um lado feliz pela salvação dele, por um lado chateado, que eu pensava assim: bom, ele podia esperar mais um pouco para se converter, não precisava se converter agora. E eu não consegui perdoar ele. Eu não conseguia perdoar. E mais uns anos se passaram, até que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: vem cá, você não é crente?
Você vai à igreja para quê? Se você não consegue perdoar ele. E aquilo bateu quadrado. Me deixou um pouco atordoado. E eu comecei a refletir sobre aquilo. E eu entendi que, de fato, não adianta falar que é crente se eu não consigo agir como crente. E eu procurei essa pessoa e escolhi perdoar essa pessoa. E essa pessoa, de fato, também me pediu perdão, se mostrou arrependida do que tinha acontecido. Nós voltamos a nos relacionar. No início desse ano, talvez no pior momento da minha vida, foi uma das pessoas que mais esteve próxima de mim, me apoiou. E por que eu estou dizendo isso para você? Na verdade, eu nem sei. Eu não ia dizer. Mas, muitas vezes, eu e você dizemos para Deus o que é que Ele tem que fazer. Eu e você dizemos para Deus como é que nós queremos que Ele haja diante de determinada situação ou diante de determinado grupo de pessoas ou diante de alguma pessoa. Jonas aqui, nesse momento, a gente tem facilidade em discordar dele, né? Porque assim, a gente tem uma facilidade muito grande em se colocar no lugar do bonzinho quando a gente está lendo ou escutando algum relato da Bíblia. Você está lendo uma passagem da Bíblia, você está escutando alguém ler a Bíblia para você, automaticamente você se coloca ali no lugar do bom. Então, no filho pródigo, no início da história, você pensa assim, não, eu sou como o filho mais velho, eu não vou abandonar, eu nunca abandonei meu pai. No final da história, você, não, eu sou como o filho mais novo que se arrepende e volta para os braços do pai. Então, a gente sempre encontra uma maneira de se encaixar no lado bom da história. E a gente consegue, se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, a gente consegue entender por que Jonas agiu daquela maneira. Porque Jonas, de fato, tinha motivos para aquilo. Só que, lembra que eu falei para você que Jonas é citado em uma outra passagem da Bíblia, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 14? Dá uma olhadinha lá comigo. E eu quero te convidar a refletir sobre uma outra coisa. Segundo a Reis 14, 23. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Ou seja, na única citação da Bíblia que fala de Jonas, fora do livro de Jonas, é para falar que Jonas profetizou para um rei de Israel, que era um rei pecador. Ora, acompanha meu raciocínio. Jonas se revoltou contra Deus quando a misericórdia de Deus foi oferecida a um outro povo. Mas quando Deus ofereceu a sua misericórdia ao seu próprio povo, do qual Jonas fazia parte, Jonas não se importou. Ou seja, quando a misericórdia é para mim, amém. Quando é para mim, tua graça, Senhor. Mas quando é para o outro, tua justiça, Senhor. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é que a gente precisa entender que o amor, a graça, a benevolência, a misericórdia de Deus são oferecidas a todos e a todas. São oferecidos àqueles que de fato se arrependem. E se arrepender
é diferente de sentir remorso. Acho que todo mundo já ouviu isso. Mas o que será então se arrepender? A palavra arrepender tem 3 radicais. O pender significa cair. O re significa repetição. Então, cair de novo. E o a significa não. Então, arrepender significa não cair de novo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente se arrepende quando a gente sente remorso, sente uma dor no coração, quando a gente chora e diz para Deus que nunca mais vai pecar. Mas aí na primeira oportunidade que aquele pecado se coloca diante de mim, eu caio. Então não houve arrependimento. Houve remorso, na melhor das hipóteses. É possível que haja um arrependimento genuíno e você consiga resistir àquele pecado 1, 2, 3, 1000 vezes. E na 1000ª vez, a gente caia. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você que se isso acontecer, e se a gente se arrepender mais uma vez, Deus é misericordioso para nos perdoar mais uma vez. E se você perceber comigo, a história de Jonas vai mostrar que Deus é o Deus das segundas chances. É o Deus das segundas oportunidades. Porque Jonas preferiu morrer a ter que pregar para Nínive. Ele preferiu se lançar ao mar. E aí Deus foi lá e mandou aquele peixe para engolir a Jonas. E nesse momento, Deus estava salvando Jonas. E quando Jonas é vomitado pelo peixe, Deus estava salvando Jonas de novo, porque ele não teria condições de viver no ventre do peixe a sua vida inteira. E a mesma misericórdia que ele ofereceu para Jonas e Jonas aceitou, Jonas se importou quando essa misericórdia foi oferecida aos ninivitas. E eu e você já agimos dessa forma diversas vezes. A palavra de Deus vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. E essa frase a gente pode interpretá-la de diversas formas só nessa história de Jonas. Porque Jonas queria que fosse pela força e pela violência que aquele povo fosse condenado. Mas Deus salvou aquele povo sem que houvesse nem força nem violência. Pelo contrário, Jonas fez com muita má vontade. E o que eu e você entendemos com isso? A gente entende algumas coisas. Primeiro, Deus sempre tem uma segunda chance para mim e para você. Uma terceira, uma quarta, uma quinta. Deus oferece para aqueles que nos maltrataram a mesma segunda chance. E aí a pergunta que fica é: até quando, até onde o nosso coração está preparado para conseguir ver o amor e o perdão de Deus chegar até aqueles em que nós queríamos a justiça de Deus? Porque se a gente olhar pela balança de Deus, todos nós também deveríamos ter recebido a sua justiça. Mas ao invés de enviar a sua justiça para nós, Ele enviou o seu Filho para a cruz. E foi sobre Ele que Ele derramou a sua justiça. Foi naquela cruz que Jesus pagou pelo meu e pelo seu pecado. Vocês estão comigo até aqui? Vocês estão tão quietinhos que eu não sei se é sono ou se vocês estão só prestando atenção. Deus ofereceu a Jonas uma nova oportunidade. Deus ofereceu aos ninivitas uma nova oportunidade. Deus ofereceu a mim várias novas oportunidades. Deus ofereceu a cada um de nós. Eu tenho certeza que se cada um de vocês tivesse a oportunidade de subir aqui, todo mundo tem pelo menos uma segunda chance para dizer. Uma segunda chance que Deus deu para cada um de nós para contar.
E o que Deus quer falar para mim e para você nessa noite é que Ele continua oferecendo segundas chances. Ele continua oferecendo a sua graça, o seu amor, a sua benevolência. Só que muitas vezes nós clamamos, ainda que inconscientemente, pela justiça de Deus, não para o outro, mas para nós mesmos. Muitas vezes a gente se acha indigno de receber a misericórdia de Deus. A gente se acha indigno de receber a graça, o amor de Deus. E toda vez que a gente é abençoado por Deus, a gente espera que algo ruim aconteça, porque a gente se vê como alguém que não merece nada de bom, como alguém que não merece receber uma bênção, uma dádiva, alguém que não merece ser alcançado pela graça de Deus. Mas o que Deus quer dizer para mim e para você também nessa noite é que não são só os outros que têm acesso a esse perdão. Nós também. Então, se você estava aqui no domingo pela manhã, você viu o evangelista Marcelo pregar. E ele falava sobre perdão. Acho que ele não está aqui essa noite, né? E ele falava sobre perdão. E o sentimento que eu tenho é que Deus continua falando sobre perdão com a sua igreja. Nós precisamos aprender a perdoar aos que nos ferem, e nós precisamos aprender a nos perdoar. Porque a palavra de Deus vai dizer que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E apesar de não estar escrito dessa forma, o que a palavra de Deus está dizendo é que eu preciso me amar primeiro, para que eu saiba como amar o meu próximo. Porque se eu não me amo, é impossível que eu ame alguém. Então, se eu não me perdoo, se eu não me vejo como alguém digno do perdão de Deus, como é que eu vou entender que alguém também seja digno desse perdão? Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer dizer para mim e para você é que o perdão dele é oferecido todos os dias, a todos nós. E que a graça dele continua sendo ofertada. E graça nada mais é do que favor que não se merece. Aquele que te maltratou, que falou mal de você, ele não merece a graça de Deus. Mas você também não merece, como eu também não mereço. Todos nós fomos alcançados por ela. E através dela devemos ser um canal do amor de Deus. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que a gente precisa entender que o amor de Deus é maior que as nossas vontades, que os nossos desejos, que a nossa sede de justiça, seja ela sobre nós mesmos, mas na grande maioria das vezes sobre terceiros. Eu não sei se alguém nessa noite que precise liberar o perdão sobre alguém. E talvez, como eu disse, esse perdão seja sobre a sua própria vida. Mas eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Que o perdão de Deus, o mesmo perdão que te alcançou, você tenha a coragem de fazer esse perdão reverberar sobre as vidas de outras pessoas. É preciso coragem para ser cristão. Eu não sei quem estava aqui no domingo pela manhã na escola dominical, eu já estou encerrando. E a gente teve aqui uma aula muito, no meu ponto de vista, muito próspera, muito positiva. E a gente falou sobre algumas coisas. E a gente entrou aqui numa discussão, uma discussão que eu digo no bom sentido, um debate de ideias, sobre alguns temas que são muito delicados, que num culto a gente não consegue abordar porque a gente precisa de mais tempo. E aí eu citei um exemplo aqui. Eu disse naquela aula, quem estava aqui? Só levanta a mão para eu saber. Minoria. Então, eu disse naquela aula que
a Bíblia diz que a gente não deve atentar contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E eu disse naquela aula que muitas vezes a gente toma pequenas atitudes no nosso dia a dia que atentam contra o nosso corpo, só que a gente passa por cima disso. O tema da aula falava sobre a eutanásia, o suicídio assistido, sobre o aborto. E são temas que são muito delicados lá fora, mas para nós aqui são de senso comum, né? Que ninguém é a favor desses temas. Né? Aqui ninguém é a favor do suicídio, ninguém é a favor do aborto, ninguém é a favor da eutanásia. Mas eu dizia que esse é um tema muito delicado, que precisa ser debatido no sentido de que é muito fácil a gente dizer o que é pecado e o que não é, o que pode e o que não pode. E aí eu citei um exemplo aqui, eu falei da Coca-Cola, que eu creio que a grande maioria de nós aqui sabemos que faz mal para a saúde, mas a grande maioria de nós faz uso da Coca-Cola. E aí eu lancei aqui uma reflexão. Será que a gente não peca também quando está bebendo Coca-Cola? E por que eu usei esse exemplo? Porque ele incomoda de duas formas, pelo menos. A primeira, porque a gente pensa se é pecado uma coisa que é tão pequena e que está tão inserida no nosso dia a dia. E em segundo, porque é algo que a grande maioria de nós não está disposto a deixar de fazer. Então, se eu não estou disposto a deixar de fazer aquilo, eu não quero nem pensar na hipótese daquilo ser um pecado. E aí, algo curioso que a minha esposa observou quando a gente chegou em casa, que eu até lamentei ela não ter citado aqui durante a aula, foi que no momento que todas as vezes que a gente, durante a aula, falava sobre a questão do aborto, tanto nessa aula do último domingo, quanto na aula anterior, alguns domingos atrás, somente homens se pronunciaram a respeito da questão do aborto. E eu não quero lacrar aqui não, tá? Quem me conhece sabe disso. Mas eu não tenho dúvida de que se nós homens ficássemos grávidos, muito provavelmente a questão do aborto seria vista de uma outra forma. Porque nós homens somos muito fracos em comparação com as mulheres. Sei que estou deixando minha filha feliz agora, mas a intenção não é essa também não. Mas é verdade, a gente é muito mais fraco que a mulher. Você vê uma mulher com 40 graus de febre, com dor nas costas, ela está fazendo comida, limpando a casa. Um homem com a gripe 37,5 já está deitado na cama, pedindo para alguém correr e trazer papel e caneta para anotar o testamento. E eu estou falando de mim também, porque a gente é fraco para a dor. A gente é fraco para a dor. E por que eu falei sobre isso? Né, voltando aqui à questão do que a gente debateu aqui na escola dominical. E o que eu disse nesse domingo, eu talvez precisasse de mais tempo para expor o que eu queria dizer, mas eu não tiro uma vírgula do que eu disse. O que eu quis dizer, sobretudo, é que a gente tem muita facilidade para apontar aquilo que é pecado no outro, aquilo que é muito grande, aquilo que é fácil de você identificar se é pecado, se é certo ou se é errado, e a gente fica se esquivando nas nossas condutas do nosso dia a dia, coisas pequenas, coisas sem muita importância, coisas que a gente fala, tudo bem, e que fazem mal para a gente. E aí eu vou me estender, fazem mal para o corpo, mas consequentemente fazem mal para o espírito. Porque eu entendo que mente, corpo, alma e espírito estão interligados. Então, com isso, eu não estou dizendo que só os crossfiteiros crentes vão para o céu, senão eu estou perdido. Mas é necessário que a gente busque qualidade para corpo, mente, alma e espírito. Porque sempre que um ou outro desse tiver mal, ele vai prejudicar os demais. Pastor, eu espero que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Eu peço perdão aos que não estavam na escola dominical por ter feito essa breve justificativa aqui, mas eu acredito que todos entenderam. Acho que eu já posso pedir música no Fantástico, porque é a terceira vez que o pastor me liga no dia para trazer a palavra.
Semana passada foi o pastor Elias, o pastor falou com ele na sexta. Domingo foi o Marcelo, o pastor falou na quarta. Eu falei assim, comigo agora ele vai dar um desconto também, mas não deu não. Mas amém, pastor. Eu creio que a gente só coloca desafios dessa grandeza em quem a gente confia de alguma forma. E eu fico muito grato e muito honrado pela sua confiança e louvo a Deus, mais uma vez, pela vida do pastor, por essa igreja e pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Mistério forte. Hoje eu vim bem assembleando aqui, ó. Porque nessa época aqui do meu pai, eu gosto de usar gravata, eu gosto. É uma época que a gente não passava por esse mistério, não, pastor Márcio, porque era proibido tomar refrigerante. Pois é. O irmão foi excluído porque estava no armazém, naquela época chamada de armazém. Tomando uma Guaraná, o irmão passou, pensou que era uma gelada na cerveja. Guaraná Antártica. Mas hoje a gente precisa realmente, e é prejudicial. É bom, irmão? É. Coca-Cola, pão e mortadela. Rapaz. Só que faz mal. Teve um dia que lá em casa nós entramos num propósito, eu e a esposa. E aí, rapaz, a partir de hoje não toma mais refrigerante. Eu tinha acabado de comprar um mistério daquele com 6 garrafas. Mas foi bom a beça, sabe por quê? Lavei o quintal com Coca-Cola. Coisa inédita, eu falei assim, meu Deus, estou lavando o quintal com Coca-Cola. Deixamos de molho, o negócio espumou assim naquele piso grosso. Todo aquele limo que estava, rapaz, saiu tudinho, ficou por aqui. E eu falei, sangue de Jesus, imagina no estômago. Mas aí os irmãos aqui fazem churrasco, aquela coisa toda. E aí a gente toma para poder, gerar. Mas eu estou parando, eu estou voltando. Não voltei para a academia ainda não, eu vou voltar. Esse ano não fui um dia. Mas eu vou em nome de Jesus, porque realmente é prejudicial. É só um detalhezinho, vocês estão rindo? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Guardei algo comigo, que oportunidade a gente abraça. E por que hoje eu consigo ser a pessoa que eu sou? Continuo dependente do Senhor Jesus, sempre. Mas eu contava isso com uma pessoa, a oportunidade veio para mim. E eu aproveitei a oportunidade e entrei. Me chamavam de Bíblia, porque foi 2 anos certinho. Pai, eu penso, dando glória, aleluia, cantando, caminhando eu vou para Canaã. Só que no final dos 2 anos, um amigo, você vê, né? Toma uma taçazinha de vinho. Não quero não. Aí vem um outro assim, toma uma gelada. Verão, rapaz, tremendo. Cervejinha da Skol. Aí botou 2 dedos aqui de colarinho. Parecia uma taça uma tulipa daquela de chopp da Brahma aqui. Com um bolinho de bacalhau e botava azeite em cima daquele azeite bom. O cheiro daquele azeite do bacalhau veio, 2 dedos aqui de colarinhozinho. E eu dei uma vontade tremenda de virar logo aquela tulipa logo bonita. E eu pensei comigo, pensei, já fiz. Vou, não vou. Vou, não vou, vou embora. Não, mas se eu pensei, quer saber, eu vou. Peguei. Virei de uma vez só. Nunca vi tanta sede naquele dia. Bota outro. E aquilo me afastou por 2 anos também. E minhas filhas, deixa eu cheirar sua boca, papai. Pois, papai, você já bebeu. Falei, pois é. Passa-se 2 anos e eu consigo entrar na igreja de novo e outra oportunidade dada por Deus. E
E eu abracei, e entrei, e botei paletó, e botei gravata, de novo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nós só não congregamos, eu acho que, se não me falha a memória, na Igreja Católica. Que as demais, Restauração, Metodista, passei por várias, tocando também, ela acompanhou. Cristão do Brasil, usando véu, usou o véu também lá. Ela não diz a paz do Senhor, diz a paz de Deus, e eu estou lá, a paz de Deus, e beija na mão, aquela coisa toda, é o ritmo lá. 2 anos se passaram e alguém me oferece de novo. Aí foi dito em oportunidades aqui hoje. E enfim, isso aconteceu por 4 vezes, de 2 em 2 anos. Era 2 tomando tudo que tem direito, mais um pouco, e 2 dando glória. 2 tomando tudo, 2 dando glória. Até que chegou o momento. Agora não dá mais. Chega. Já não tinha roupa direito, já não tinha comida dentro de casa, já não tinha. E foi dito aqui hoje, essa palavra me chamou a atenção, porque o Senhor já via, Ele já visualizava a congregação do Rio do Limão. Visualizava vocês. Rapaz, olha. Por isso que os irmãos ficam aqui, pastor, descansa, não consigo não, irmão. Fico tão feliz quando cada pessoa, não é para o nosso nome, mas aparecer nas redes sociais. Não, o nome do Senhor sendo glorificado. Quantas oportunidades, irmãos, quantas oportunidades você teve? Graças a Deus, você aproveitou e você está aqui. Você permitiu que o Senhor trocasse as suas vestes, sabe? Diante desse comprometimento. Eu preciso me comprometer, me reconciliar. Então esse momento sempre é um momento muito extraordinário, porque eu não conheço todas as pessoas aqui dentro. Por que eu falei isso para você? Não tem dificuldade. Porque eu consigo cantar, sabe, Gui? Jesus Cristo mudou meu viver. Eu consigo dizer hoje assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, Ele é poderoso. Então nesse momento eu queria saber, sabe? Será que tem alguém que queira aproveitar essa oportunidade? Agora eu convido você a sair do seu lugar em nome de Jesus e reconciliar-se com Deus. Sabe, eu não sei se você está afastado, não sei se você nunca esteve numa igreja, não sei. Mas, sabe, Jesus Cristo mudou meu viver e mudou o viver de tantas pessoas que tomaram essa posição. Será que tem alguém aqui nessa noite, aqui hoje, que queira assim, não, eu quero me reconciliar, sim. É de verdade, sabe? É tão bom isso, rapaz, porque só Ele pode escrever uma nova história. Domingo eu cheguei tão cansado daquele encontro, mas o coração ardia para chegar até aqui e estar perto dos irmãos. E houve uma reconciliação lá no sítio, cara. Uma reconciliação assim extraordinária, sabe? A irmã já estava aqui, vinha caminhando, mas aquela coisa, ela e Deus, sabe? Precisava, e ela sabia, porque Deus visualiza lá dentro. Aí quando chegou aqui, nós tivemos aquelas pessoas que se converteram, e aí, só para você aplaudir ao nome do Senhor, sabe o que aconteceu? A irmã chegou aqui, rapaz, e ela veio à frente, e ela dobrou o joelho, e o Senhor a contemplou com o batismo com o Espírito Santo. A gente glorifica a Deus porque é tão importante essa reconciliação, sabe? Essa entrega. Por isso. Então, enquanto o Ministério do Louvor repete, só o coro, para a gente fechar, você tem essa oportunidade. Eu não sei. Vocês têm pessoas aqui afastadas há muito tempo. Não sei. Desconheço.
Mas essa oportunidade está aberta agora. É algo entre você e Deus. Se você acha que precisa, ó, vem cá na frente que eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. É entre você e Deus. Será que nós temos aqui uma segunda pessoa que queira tomar essa decisão como essa moça que tomou agora, sabe? Eu vejo quanto valeu a pena de verdade, né, meu irmão? Ter esse suporte do Espírito Santo, sabe? É vida nova. É uma nova história escrita pelo Senhor. Porque já iniciou-se uma grande festa no céu em prol da vida dessa moça que está aqui, ó. Que o Senhor a conduziu até aqui. A palavra entrou no seu coração. Oportunidade. Meu Deus do céu. Será que tem mais uma pessoa? A segunda pessoa para vir para cá? É agora. Vem em nome de Jesus. Jesus te espera. Jesus espera você. Vem em nome de Jesus. Jesus te chama. Uma oportunidade. Foi falado de oportunidade aqui. Aí bateu dentro do meu coração. Meu Deus, oportunidade. É isso aí mesmo. Meu Deus. Alguém olhava para mim e dizia: olha, Deus tem uma grande obra. E Deus vai fazer. E você, eu não imaginava, não pedi para ser pastor. Nada disso não. Minha mãe já dorme no Senhor. Mas ela dizia isso para mim. Sabe, olha meu filho, você vai ser pastor. Porque você já é um pastor para nós e tal. E rapaz, que mistério profundo. Oportunidade aproveitada, sabe? Ali, ó, tá vindo mais uma pessoa ali. Pode vir bem devagarinho, bem devagar. Nós esperamos porque a festa no céu, a festa no meio da congregação, sim, porque o nome do Senhor, irmãos, é que está sendo glorificado ali. Ali, traz ela assim. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos Em teu infinito amor. Pode botar ela sentadinha. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agora sim, irmão. Coloque sua mão para o alto em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida das tuas filhas. Obrigado pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo. Eu sei que o Senhor está escrevendo o nome das tuas filhas no livro da vida. Ah, Senhor, isso alegra o nosso coração, porque são nossas irmãs. Ah, e abrir o coração, porque o Senhor é tão educado e diz: eis que eu estou à porta e bato. Senhor, desconhecemos do motivo, da história, do processo, do trajeto, ó Deus, do percurso, mas o Senhor conhece e trouxe até aqui. O Senhor é especialista em escrever uma nova história. E eu glorifico a Deus porque as tuas filhas estão aproveitando essa oportunidade dada pelo Senhor. O Senhor é aquele que acolhe, que abraça. O Senhor é aquele que fortalece. Nós louvamos ao teu nome por essa noite, ó Deus. Porque a forma como o Senhor usou o teu filho, a forma como o Senhor tem nos usado nessa tribuna, por misericórdia, ó Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, o Senhor é que cuida, o Senhor é que é o dono desse lugar. É o Senhor que não nos aponta, mas nos abraça e tem nos usado por misericórdia. É o teu nome que está sendo glorificado agora, porque eu sei, Senhor, que no céu há um banquete, aqui em nosso meio há uma alegria que invade o nosso coração de verdade, porque entendemos, ó Deus, que a barreira foi lançada por terra, e o Senhor conseguiu trazer tuas filhas até aqui, e a tua palavra, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra, ó Deus, que nós precisamos todos os dias,
Por isso eu estendo as minhas mãos e te peço, ó Deus, que as ricas bênçãos do céu, Senhor, venha cada vez mais sobre a vida das tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que pode, você diga amém, você aplauda o nome do Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Aplaude, irmão, bem forte o nome do Senhor. Tome seu assento em nome de Jesus.